Brasil criou mais de 800 mil vagas de emprego no primeiro semestre do ano. O número é grande, pode parecer grande, mas a média está caindo. Vamos saber dos detalhes, direto de Brasília, com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Apesar do número ser positivo, o resultado ficou abaixo do que vem sendo registrado nos últimos 3 anos. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No primeiro semestre deste ano, o país criou 826.168 novos postos formais de trabalho. Isso representa uma queda de 21% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram abertas mais de 1 milhão de vagas. O Sudeste se destacou em relação à distribuição de empregos frente às demais regiões do país, com 474.030 postos formais abertos nos 6 primeiros meses de 2013. Em segundo lugar, aparece a região Sul, depois a Centro-Oeste e a Nordeste, e por fim a região Norte, com criação de 20.506 vagas formais no primeiro semestre deste ano. O setor de serviços liderou a criação de empregos com carteira assinada na primeira metade de 2013. Em seguida, a indústria de transformação e a construção civil. O ministro do Trabalho, Manoel Dias, reduziu a meta de geração de empregos formais em 2013. A previsão anterior era que o saldo chegaria a 1.700.000 até o final do ano. Agora, a estimativa caiu para 1.400.000 novas vagas. De acordo com o ministro, a conjuntura do mercado de trabalho e da economia não permitem que se faça as mesmas previsões feitas anteriormente. O governo federal aposta em investimentos, especialmente em obras como portos, aeroportos e obras de mobilidade urbana, para manter a geração de postos de trabalho até o final do ano. Agora, mudando de assunto, os Ministérios da Cultura e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior firmaram um termo de cooperação para estimular a participação cultural no desenvolvimento econômico do país. É a chamada economia criativa. A parceria garante a criação de 27 planos para desenvolver a cultura no Brasil e assim enquadrá-la no setor da economia criativa, que nada mais é do que a produção de bens e serviços aliada ao talento humano. Nesse momento, os ministérios têm como prioridade as expressões culturais como artesanato e culturas populares, artes de espetáculo, audiovisual, criações como moda, design e arquitetura, patrimônio cultural, arquivologia, gastronomia regional e turismo. Nós vamos ter até dificuldade de escolher, porque no primeiro momento a gente realmente vai escolher um por estado e o Distrito Federal. Mas logo em seguida, certamente, isso não vai bastar. Nós vamos ter que caminhar, primeiro, para o reconhecimento de que esses setores também podem trabalhar na perspectiva do arranjo produtivo. Com a iniciativa, o governo espera aumentar em 20% os postos de trabalho, assim como o número de empresas formalizadas e a comercialização de bens e serviços. A expectativa é de que os projetos sejam selecionados ainda este ano. Olharemos, ao mesmo tempo, as potencialidades daquele arranjo produtivo local, principalmente as potencialidades de desenvolvimento do arranjo produtivo local como um polo de cultura e de economia criativa. E o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, anunciou hoje que todos os malotes de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2013, vão receber lacres com GPS para aumentar a segurança do exame. A prova, que será realizada em 26 e 27 de outubro, vai contar com pouco mais de 7 milhões de participantes. É um recorde na história do exame. O Enem foi criado em 1998 e tem suas notas usadas no processo de seleção do SISU para a obtenção de vagas em universidades e institutos federais e serve de base ainda para o candidato pedir bolsas de estudos em instituições de ensino superior privadas pelo ProUni, além de solicitar benefícios do FIES e obter certificado de conclusão do ensino médio. Os estudantes que queiram concorrer a uma vaga do programa Ciência Sem Fronteiras também devem se submeter ao Enem. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. O Banco Central divulgou o índice alarmante de endividamento do consumidor no país. Veja agora as dicas de como controlar seus gastos
com o articulista do Amazonsat, presidente do Corecon Amazonas, Marcos Evangelista. Olá, o Banco Central divulgou o endividamento do primeiro trimestre e a situação é calamitosa, uma vez que atingiu índices alarmantes. Então o Corecon hoje vai falar algumas dicas para você fugir desse índice. Primeiramente, tenha ciência de quanto você gasta e qual a sua disponibilidade para efetuar gastos. Como você vai fazer isso? Elabore uma planilha, pode ser no Excel, pode ser até mesmo num papel, e enumere todos os seus ganhos. Fazendo isso, do outro lado, você faz os seus gastos fixos mensais, onde você vai fazer uma comparação entre o ganho e o gasto. O que sobrar, você tem que manter uma segurança desse valor residual. Tirando esse residual, o que sobra, aí sim você pode gastar tranquilamente, que não vai afetar o teu fluxo financeiro. Outro ponto importante, não tenha vergonha de pedir desconto. Muitas vezes você percebe a pessoa, eu não vou pedir desconto porque eu não me sinto bem. Tire isso. Peça desconto, porque você vai estar trabalhando a favor do seu bolso. Muito cuidado com o uso de cartão de crédito nas compras parceladas, porque isso te induz a comprar mais. A parcela é pequena, no outro mês você vai e compra uma outra coisa, no outro mês compra outra. Não esqueça que as pequenas parcelinhas vão se somar no decorrer dos meses e vão se tornar um valor grande que pode ficar acima da sua capacidade financeira. Outro ponto, caso você tenha a oportunidade de desenvolver outros trabalhos que vão gerar uma renda extra, não abra mão disso. Renda extra é sempre bem-vinda, ainda mais numa situação de alto índice de preços que nós vivenciando hoje. Bem, ficamos por aqui. No nosso próximo encontro vamos falar de outro tema da nossa economia. Até lá. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Após pressão, o governo recua do Plano B. O programa de hospedagem alternativa para a Copa de 2014 em Manaus foi suspenso depois de forte pressão do setor hoteleiro, representado pela ABIH Amazonas, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado. A medida foi anunciada logo após reunião reservada que aconteceu na manhã desta terça-feira na sede da Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo do estado do Amazonas, localizado na zona centro-sul da cidade. De acordo com o presidente da ABIH, Roberto Bulbol, estando na iminência de virar um camelô do turismo, o projeto foi suspenso e deverá passar por uma análise cuidadosa. A presidente da Amazonas Tour, Oreni Braga, explicou que a hospedagem alternativa já acontece naturalmente, mesmo sem a regulamentação. Os médicos acreanos entraram em greve nesta terça-feira por tempo indeterminado. Somente serviços de urgência e emergências serão mantidos. E na manhã desta terça-feira, os médicos acreanos determinaram greve. O ato de protesto está acontecendo aqui no Palácio, em frente ao Palácio Rio Branco. Ao meu lado está a diretora do Sindicato dos Médicos Acreanos, Jaqueline Fecuri, que vai explicar quais são as principais reivindicações desse movimento. Então, nós temos uma pauta nacional e uma pauta local. A pauta local, a gente está solicitando concurso público para efetivar vários colegas que estão aqui de forma irregular. Então, muitos colegas estão trabalhando em condições muito ruins em termos profissionais, sem lei trabalhista, sem férias, sem 13º, tendo que renovar o contrato de 3 em 3 meses, uma forma um tanto quanto humilhante. Temos uma pauta nacional, que é a parte desse programa Mais Médicos, medida provisória, em que o governo está querendo trazer milhares de médicos sem passar por uma prova chamada Revalida. Nós não somos contra a vinda deles, nós somos contra a vinda deles sem que eles façam essa prova, que é uma prova que mede os conhecimentos dessas pessoas. Nós não podemos deixar nossa população à mercê de qualquer profissional. Então, estão impedindo que, então, não vai haver essa exigência. Então, a nível de todo o Brasil, estamos fazendo manifestações, passeatas. Alguns estados estão em greve, como o nosso, a partir de hoje, e lutando para que isso seja revertido.
Muito obrigado pela sua participação aqui no AmazonSat. Obrigada a vocês. Ingressão 10 para o AmazonSat. E hoje o Sindicato dos Vigilantes no Amazonas realizou uma assembleia para reivindicar melhorias para a categoria. O Sindicato dos Vigilantes do Amazonas realizou uma assembleia com o intuito de discutir o pagamento do retroativo dos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, que corresponde ao pagamento de mais 10% de periculosidade estabelecido pela Lei Federal 12.740/2012. Nessa assembleia nós tiramos um encaminhamento que vamos tentar mais uma vez uma reunião com o sindicato patronal para que a gente possa convencê-los de que eles têm que pagar o retroativo da periculosidade de dezembro e janeiro para a nossa categoria, conforme está acordado na nossa convenção coletiva. A segunda pauta refere-se à implantação do serviço de agente de portaria, que, segundo os vigilantes, ocupa vagas da categoria. Hoje, na realidade, nós temos uma ameaça principal que nós dizemos, que é a perda do emprego por conta da implantação do serviço de agente de portaria. Está sendo substituído o trabalhador vigilante, um profissional que tem capacitação profissional para exercer a profissão de vigilante e fazer segurança patrimonial. Em Manaus, pelo menos 12.000 vigilantes são favoráveis às propostas estabelecidas. Eles esperam um posicionamento do sindicato patronal. Caso as pautas não sejam atendidas, a categoria deve realizar uma outra assembleia para decidir se entram em greve. Nós tentamos contato telefônico com o sindicato patronal, mas não fomos atendidos. Veja a seguir, tudo pronto para a Feira Agropecuária do Estado do Acre. E vai começar o 10º Arraial do Estúdio 5.